qual é a vossa vontade. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma, cuidamos da nossa mente, do nosso corpo, entendendo tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Eu quero desde já dar as boas-vindas para você que está entrando, você que está participando conosco. Que Deus te abençoe tremendamente. Você também que tem assistido a gravação, que Deus te encha de graça, que Deus te encha com a sua glória, com o seu amor, que Deus prospere os teus caminhos. Eu quero pedir aqui a sua ajuda e a sua colaboração, curtindo os nossos vídeos, compartilhando, para que mais e mais pessoas também possam ter acesso a essa palavra tão preciosa e tão necessária nas nossas vidas. Bom, tenho aqui também um convite e uma novidade. Vocês que têm aí nos acompanhado, que têm recebido os nossos materiais, que têm bebido de todo o conteúdo, nós iniciamos as matrículas para a primeira turma do nosso curso Vida Plena, um curso aí que vai trabalhar várias áreas da sua vida, identificando quais são os principais inimigos da nossa alma, da nossa mente, aqueles que causam transtornos mentais, emocionais. Depois a gente vai passar por alguns módulos de autoconhecimento. Então você se conhecendo melhor, entendendo quem que você é, qual que é o seu papel no reino, qual que é a sua identidade em Cristo, para que você foi chamado, por que nós estamos aqui nessa terra. E dentro disso trabalharemos também técnicas de gestão da emoção, onde você tenha um domínio, um controle maior do eu, sabendo se comportar nas situações mais adversas que a vida nos apresenta. E também passaremos por alguns módulos de cura interior, tratando aí traumas do passado, tratando situações que muitas vezes nós carregamos, nem sabemos que carregamos, mas de algum modo aquilo está dentro de nós e nos atrapalhando em várias áreas da vida, nos impedindo de prosperar no Senhor, de crescer no Senhor, muitas vezes atrapalhando o nosso convívio familiar, frustrando os nossos relacionamentos, até mesmo prejudicando situações dentro do trabalho. Então é muito importante que a gente trabalhe isso na nossa vida, que a gente seja curado. Todos nós precisamos de cura na alma para podermos seguir em frente. O espírito ele está pronto, mas a nossa carne ela é fraca e ela precisa de ajuda. Amém? Amém, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto importante, a respeito da vontade de Deus, não é verdade? A vontade de Deus, ela muitas vezes a gente busca, a gente quer que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Mas a pergunta é, será que nós estamos preparados? Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? Muitas vezes é mais fácil a gente colocar o quê? A nossa vontade em primeiro lugar. Colocar ali os meus desejos, os meus sonhos, aquilo que eu gostaria de conquistar, mas existe uma contrapartida em tudo isso. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42, esse trecho da palavra nos diz o seguinte, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Observem que Jesus ele está no momento de retiro, ele se retira para um canto para poder orar a Deus. Ele está no Getsemane. Getsemane era um local ali cheio de oliveiras, era o local de esmagamento da oliva. Então Jesus ele está ali orando ao Pai, ele está com seus discípulos, está buscando a presença do Pai. Ele alerta os seus discípulos para que vigiem, para que orem, para que não caiam em tentação. Mas ele se retira ainda mais e ali em secreto ele conversa com Deus, ele abre o seu coração para o Pai. E aqui nós identificamos algo muito interessante, porque
Jesus, nós sabemos que ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E sendo homem, Jesus ele sofria com as aflições, com as angústias da carne. As mesmas aflições e angústias que eu e você passamos, que eu e você vivemos. Então Jesus ele estava passando por esse momento, pois ele sabia que estava próximo da sua crucificação. Ele sabia que estava muito próximo do fechamento dessa história, do cumprimento da profecia lá do Antigo Testamento, profeta Isaías, enfim. Então, Então Jesus sabia que de fato ele estava passando ali pelo momento talvez mais importante da sua jornada, de tudo que ele havia vivenciado com seus discípulos, com as pessoas que o seguiam, de todos os milagres que Jesus fez. A gente sabia que havia uma perseguição, sim, a Jesus, havia uma perseguição para ele, para os discípulos, mas esse é o momento que a coisa de fato começa a complicar e começa a convergir para o seu fechamento. E ele, sendo filho de Deus, numa oração muito sincera e muito aberta com o Pai, ele coloca ali as suas dores, ele coloca ali as suas angústias e ele pede ao Pai, sim, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Eu não quero beber desse cálice, eu não quero, de certa forma, passar por isso, eu não quero vivenciar isso. E aí a gente poderia aqui divagar sobre esse tema e trazer vários porquês que talvez Jesus faz essa oração, talvez pelo próprio sofrimento em si, talvez porque o que ele estava vivendo ali com os discípulos e o que ele havia fazendo na comunidade era algo tão precioso que ele não queria parar com aquilo. Talvez Jesus quisesse continuar mais um pouco entre nós, fazendo os seus milagres, nos ensinando, realizando coisas grandiosas no nosso meio, em nossa companhia. Mas o fato é que, independente daquilo que estava no coração de Cristo naquele momento, ele, na sequência, ele coloca algo que é crucial, para a vida dele e também para a minha e para a sua vida. Embora ele faça a sua petição, embora ele derrame ali o seu sentimento diante do Pai, ao mesmo tempo ele fala, mas que seja feita a vossa vontade. E essa é uma oração dura, pesada muitas vezes, porque no fundo do coração nós não queremos que seja feita a vontade do Pai. Muitas vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade, porque entendemos que a nossa vontade ela é boa para as nossas vidas, ela é boa diante das escolhas que nós fazemos, mas nós não entendemos que as nossas escolhas, na maioria das vezes, não são boas. Nossas escolhas, na verdade, muitas vezes são ruins, porque nós temos uma natureza caída e o nosso corpo ele se inclina para as coisas da carne e não para as coisas do Espírito. Quando Jesus faz essa oração, ele fala, olha, Pai, meu desejo, a minha vontade, ele está falando ali da carne, e necessariamente não era algo ruim, não era algo pecaminoso, até porque Jesus não pecou, mas ele mostrou um desejo, inclusive, legítimo, de continuar ali, talvez, com seus discípulos, com as pessoas, curando. Então, era um desejo legítimo. Mas ainda assim, provavelmente esse desejo de Jesus, que nós estamos aqui especulando, talvez não era a vontade do Pai, ou seja, o desejo dele não estava alinhado com o desejo de Deus. Então é muito importante que a nossa vida esteja alinhada com a vida do Pai, com aquilo que de fato ele tem reservado para as nossas vidas. Embora a oração seja muito dura, seja difícil, porque na verdade, ao mesmo tempo que nós apresentamos os nossos anseios, as nossas vontades, num outro momento a gente também anula essa vontade, em virtude o quê? De que a vontade de Deus prevaleça, de que o plano dele seja maior do que o meu plano, e a execução dele na minha vida seja de fato realizada e não aquilo que eu tenho planejado, não aquilo que eu tenho desejado executar. Então que nessa reflexão nós possamos entender através da oração de Cristo Jesus, que nós precisamos também que a vontade do Pai seja
concretizada nas nossas vidas. Podemos sim apresentar os nossos desejos, podemos sim apresentar as nossas vontades, não existe nada errado nisso. Inclusive, pode ser até que algumas delas Deus atenda, isso é totalmente plausível. Mas, acima de tudo, nós precisamos ter a compreensão, ter o discernimento e a humildade para aceitarmos a vontade dele. Por mais que doa no nosso coração, por mais que às vezes a gente não aceite num primeiro momento, mas que a gente possa descansar em Deus, entendendo que o caminho que Ele tem para mim e para a sua vida é o melhor, embora a gente ache que não, embora a gente ache que tem muito espinho nesse caminho, que tem muitas intempéries, embora a gente entenda que é um caminho estreito, que é um caminho árduo, mas se é o caminho de Deus, é o caminho que nos dará acesso ao cumprimento da vontade do Pai. Então coloque as suas causas diante do Senhor, jogue o seu coração aos pés do Senhor, as suas lutas, suas dores, jogue tudo na presença dEle. Mas finalize dizendo: Pai, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Então quero aqui agradecer a você pela presença, pela companhia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus te dê livramento em todas as suas lutas, em todos os obstáculos que você tem aí enfrentado, que você possa ultrapassar um a um, com a graça de Deus, que você venha vencer suas maiores lutas, que você venha enfrentar os seus maiores medos e que Deus, que é o dono de tudo, inclusive das nossas vidas, Ele possa te conceder a vitória, que Ele possa te levar a coroa da glória, por ter confiado nele, por ter seguido o seu plano, por ter se entregue aos seus pés. Beijo no coração, que Deus te abençoe, uma ótima noite de descanso e a gente se encontra nos nossos próximos vídeos.